Todo mundo pensa que é extremamente viril e bonito, uma cuequinha apertada pode te causar uma impotência sexual precocemente, porque vai abafar e os testículos que produzem o testosterona não vão conseguir trabalhar de forma Nem os adequada. espermatozoides, nem a testosterona. Eu gostaria de tocar para vocês um assunto também, que é um assunto íntimo, e aproveitar o teu público e a audiência em relação à roupa íntima. Tá? Tanto homem como mulher, eu ia comentar isso aí na parte da doença hemorroidária, mas vamos comentar assim, ó. Tá. O ânus produz suor, falamos. Sim, certo. Isso. A nossa parte da região inguinal, virilha, sua muito, Muito. certo? Parte vaginal, com os fluidos, sua. Meu conselho de vida, que gostaria que todos mudassem a partir desse momento que estão ouvindo isso, para nunca mais mudar. Chega em casa, a hora que tu chegar, vamos dizer 18, 30, 19 horas, que a imensa maioria das pessoas chegam a esse horário. Não use mais calcinha e cueca até o outro dia. Por favor, deixa arejar. Ah, doutor, mas eu vou dormir pelado. Precisa, pode dormir de pijama, de camisola, quer dormir pelado, mas eu não abafa com cueca. Eu me lembro que o meu pai bate muito nessa tecla, porque tem um assunto em relação à urologia, até relação com impotência, que poucos médicos falam, e o meu pai bate muito em relação a isso. Eu sempre fui ensinado, desde que eu me lembro de criancinha, ó, o meu pai dizia assim pra mim e pro meu irmão, eu tenho só um irmão, ele dizia assim, não vamos dormir de cuequinha, chegamos do colégio e vamos tirar a cuequinha. Então, foi um hábito que eu peguei. Um hábito. Criou. E eu criei um hábito e eu comecei a estudar muito em relação a isso. E assim, pessoal, ó, primeiro de tudo, se tem uma coisa que é comum no consultório e fácil é micose anal, dermatite. Fica úmido, fica abafado. O que o fungo gosta? Lugar abafado, lugar úmido. Então, de preferência, se você puder não usar no teu dia a dia uma roupa íntima muito apertada, tá? De preferência de algodão, tá? Isso aí quase todo mundo até explica. Mas o que não explica é que tu tem que retirar isto quando for à tardinha, pelo menos para ficar no mínimo umas 12 horas sem nada abafando. E outra coisa importante para os homens que estão aqui assistindo, ou alguma mãe manda pro seu filho, não é moda cueca boxer? Sim. Apertadinha, né? É. Justinha na coxa, aperta aqui, né? Pensa em uma coisa comigo. Testículo, bolsa escrotal, tem que estar na temperatura de 34,5 graus. Pensem comigo. 34,5. Qual a temperatura corporal? 36,5 a 37, certo? Até tem que estar sempre a temperatura mais friozinho. O que acontece com a bolsa escrotal, ou o termo chulo que diz no Rio Grande do Sul, com o saco no verão? O que acontece? Não cai? Porque a bolsa eu não sei dizer. Porque a bolsa cai no verão. Cai. Por quê? Cai, né? Bruce, cai no verão, Bru. Cai. Não aguento E o que acontece no inverno? Recolhe. Porque nós temos um músculo muito forte chamado cremaster, que esse músculo é que faz essas subidas. Sabe por que isso aqui? Olha a sabedoria divina. Para poder deixar sempre nos 34,5 graus, que é o melhor funcionamento dos testículos. E se tu usa uma boxer o dia todo, como tudo que o homem tá usando, tu tá abafando ele, tu tá prejudicando a produção de espermatozoides, homens que não conseguem engravidar. E a segunda coisa, diminui a produção de testosterona. As duas coisas. Impotência sexual então, em pessoas jovens. Linda. Vai broxar. E a cuequinha, então não vai ser aquela cueca mais tradicional. Ah, mas o pessoal gosta muito de dizer, mas não vou poder usar nunca. Claro que tu vai poder usar. Mas não usa no teu dia a dia, tá? Ah, vai sair, vai jantar, vai fazer isso aqui, vai ter uma noite com o teu esposo, com o teu namorado, sei eu, quem for. Usa o que tu quiser. Mas no teu dia a dia, o básico da manhã, todos os pacientes homens do meu pai é radical com isso, usam samba canção. Que ninguém gosta. É muito bonitinho, mas eu acho tem aquelas até com bichinho. Não, eu acho chique samba canção. Os homens não querem, Bia. Os homens não querem. Quê, tu diz, não quer ficar ruim com a calça jeans. Realmente, tu tem que dar uma acomodada com ela. Tem. Tá? Isso aqui. O meu pai, ele briga com isso. Obrigado. Chega lá pra consultar com ele com outra cueca, ele faz um auê. Mas assim, ó, que eu digo, sem extremismos. Mulher e homem, não abafem a região anal, vaginal. Da vaginite, da corrimentos, da micose. Então, cuidado com isso aí.
E chegou a tardinha, retira. E a outra dica, que eu não posso esquecer da região anal... Liberdade. Liberdade. E depois que você tomou o teu último banho, seque o ânus com uma toalha. Sabe? Aprendemos que não é assim. É devagarzinho. E obrigatoriamente, pessoal, coloque na sua rotina a partir de hoje, secador de cabelo na temperatura ambiente. Você não consegue secar o ânus de maneira... Faz um teste. Te seca. Depois, você que tem medo do teu ânus, depois tomou banho, tá limpinho, tá? Coloca o teu dedo no teu ânus, vai ver que vai estar úmido ainda. Mas olha, Bru, que o Bru frequenta a mesma academia que eu. Eu uso o secador do banheiro. Você usa? Não. Vai usar. Cabelo de cima. Vai usar. Não, mas usa pro cabelinho de baixo. Também. Então, assim, ó, já aproveita e já seca, obviamente, o homem a parte peniana, a mulher a parte vaginal. Não precisa colocar aquele jato horrível de forte vento quente ali para não ressecar. Exatamente. Tá? Porque isso aqui, pessoal, nós lançamos acho que foi antes de ontem, largamos uma orientação sobre isso também. E muitas pessoas, mas vai ressecar? Não. Se você usar temperatura ambiente, não é quente, mas tem que ter. Os homens gostam de dizer, eu sou solteiro, tenho esposa. Compra um secador de cabelo pra ti. Mas é o mínimo, né? O mínimo, adoro me dizer, mas não tem, só comprar. Sou careca, mas compra um secador de cabelo. Tem que secar. É um hábito que nós temos que colocar, que é bom pra parte inguinal, pra parte peniana, pra parte vaginal. E a parte anal é mais do que obrigatório. As pessoas secam errado o ânus, secam mal e... vão dormir com ele úmido. Úmido, né? Ainda mais com um ar-condicionado, aquilo fica pior, muito propício à micose. Muito propício. Muito. E sabe, eu vou te contar um caso assim, ó. Um caso que me marcou minha vida em relação à micose. Sabe que micose anal é uma das coisas mais chatas que tem que tratar. Porque volta. Porque quem é que vai fazer? Porque é falta dos hábitos. Todos os hábitos que eu falei, volta. Então as pessoas chegam lá e já dizem assim, olha, eu vou te dar, ó. Eu gosto muito de dizer para meus pacientes que vêm de longe, eu digo assim, ó, eu vou te dar uma Ferrari, mas tu tem que saber dirigir a Ferrari. Não adianta ter uma Ferrari, que é o tratamento de ponta, e tu não ter carteira de habilitação. Tá? Eu digo, a orientação é essa. Eu tive um paciente meu, ele é de uma cidade chamada Uruguaiana. É uma cidade 300 quilômetros da minha cidade. E ele chegou comigo brabo, irritado, e me largou, literalmente, um bolinho assim de receitas. E, doutor, eu tenho uma filha que mora em São Paulo, outra mora em Curitiba, já passei por 16 médicos, e ninguém me cura desse fungo, eu não aguento mais, porque é um transtorno. É uma coceira, é uma coisa... Vocês não têm noção o que é coceira anal. O que é micose anal, o desconforto, que é aquela umidade que fica ali, né? Resumo da obra. Ele é meu paciente até hoje. Ele divulga para todo mundo como é que ele curou. E eu disse assim para ele, quase citei o nome dele aqui, eu disse assim, o senhor não tá achando que eu vou dar mais uma receitinha minha pro senhor colocar nesse bolinho aí e dizer que o doutor Fernando Lemos lhe deu um remédio que não resolveu também, né? Sabe o que eu fiz com ele? Eu disse, o senhor vai ficar 3 vezes por dia, manhã, tarde e noite. O senhor vai levantar suas pernas para cima, vai ficar pelado, vai ligar o secador de cabelo na temperatura ambiente, inclusive ele era viúvo, não tinha, comprou secador de cabelo. O senhor vai ficar sem roupa íntima o dia todo, no máximo, samba canção. E 12 anos de sofrimento dele foi resolvido com um simples secador de cabelo. E a cueca, samba canção e a ausência dela. Eu ainda acho que devia, uma grife famosa, devia propor... Que ideia, sabe que eu não tinha nem pensado sobre isso homens, aí. Eu só conheço, olha só que interessante. É só fazer estilo, gente. Se fizer estilosa, se fizer se fizer um pouquinho mais soltinha, sabe? Assim, não precisa ser tão... Tem os calçolão desse tamanho. Não precisa. Tá entendendo? Um negócio, dá. Olha a ideia que tá dando aí, hein? Não é um designer de moda? Faz uma coisa linda. Ou compra a cueca um pouquinho mais larguinha, né? Não, seu mas tamanho dá pra fazer EP, samba canção bota linda. uma MG, Nossa, dá que já pra vai ficar mais larguinho. E sem contar, né, que todo mundo pensa que é extremamente viril e bonito, uma cuequinha apertada, pode causar uma impotência sexual precocemente, porque vai abafar e os testículos que produzem o testosterona não vão conseguir trabalhar de forma adequada. Nem os espermatozoides, nem a testosterona. As duas coisas. Coisa seríssima. Mas com certeza. E simples de resolver. Simples de resolver.